Olá, meu nome é José Francisco de Oliveira. Eu nasci em 1970 e comecei a praticar Kung Fu aos 12 anos de idade, em 1982. Então, nessa época eu conheci um rapaz que praticava Kung Fu e ele era filho de um delegado de polícia civil, e começou a me ensinar Kung Gifu e nós treinávamos num campo que tinha perto da casa dele e ele me ensinava as técnicas do estilo da serpente, do Kung Fu Shaolin. Nessa época nós éramos bem jovens, magrinhos. Eu tinha 13 anos, ele devia ter 14, mas ele aprendeu com um amigo que ensinou a ele o estilo serpente. E era algo bem básico assim, né? Eu aprendi as posturas, comecei aprendendo as posturas básicas do arqueiro, cavaleiro, gato, postura do galo, os golpes com as mãos abertas, golpes com as mãos fechadas, as formas de andar na postura do arqueiro, linha reta, linha kung, linha zigue-zague. E a gente fazia exercícios de preparação para o treinamento do Kung Fu, como alongamento. A gente corria, fazia alguns abdominais, fazia flexões. Uma prática, digamos, saudável, um Kung Fu que veio da escola Shaolin, porém a gente não tinha um conhecimento mais profundo das técnicas. A gente treinava apenas os movimentos em si, a maneira de golpear, o kati da serpente que eu aprendi era dividido em algumas etapas. Tinha a serpente do alto, a serpente do baixo, a pequena serpente, a serpente cintilante e a serpente da testa de ferro. E aí a gente treinava e havia alguns garotos que queriam treinar também. E em 1986, nós conhecemos um outro professor que havia chegado a Cachoeira de Itapimirim e começou a dar aulas de Kung Fu. Segundo ele, ele aprendeu Kung Fu num batalhão do Exército, no Rio de Janeiro. E aí ele começou a dar aulas e rapidamente as pessoas começaram a procurá-lo para fazer aula de Kung Fu. E esse outro professor do Rio de Janeiro, ele se dizia conhecedor das técnicas mais profundas do Kung Fu Shaolin, os estilos do dragão, do tigre, da garça, leopardo. E ele falava de algumas coisas a respeito da concentração, a respeito de como que os monges Shaolin se aprimoravam. Eles associavam o trabalho físico à concentração mental, fazia isso nas tarefas do templo, carregando água, né, e tal. Só que eu notei o seguinte, esse professor, ele falava umas coisas que não batia, umas informações meio estranhas. Falava que no templo Shaolin haviam bonecos de madeira que golpeavam os praticantes. Os praticantes teriam que passar por um corredor e haviam bonecos de madeira de um lado e do outro. E o praticante tinha que se defender dos ataques dos bonecos de madeira e passar por esse corredor. Então a gente perguntou assim, e como que esses bonecos eram acionados? E ele falava assim que eram acionados por dispositivos eletrônicos. Caramba, dispositivos eletrônicos há 495 anos antes de Cristo. E esse professor, ele era muito fajuto. Ele falava que pulava 6 metros de altura, falava que quebrava um cadeado com soco, falava que as pessoas não poderiam nunca dominar o estilo tigre, pois o estilo tigre as dominaria. Então eu fui vendo que ele não tinha conhecimento nenhum de Kung Fu. E em 1988, mais ou menos,
esse professor foi a São Paulo fazer um curso promovido pela União Nacional do Kung Fu. E nesse curso era um curso de formação para professores de Kung Fu estilo Wing Chun. E quando ele voltou desse curso, era um intensivo de uma semana, ele já voltou falando totalmente contrário. Ele já começou a menosprezar o Kung Fu Shaolin, falou que nada daquilo funcionava, que os estilos de animais eram fantasiosos, que todas as técnicas eram supérfluas, que haviam sido ultrapassadas, e agora o top do momento era o Kung Fu Wing Chun. Que o Wing Chun era o estilo mais eficiente, o mais completo, o mais rápido, o de movimentos defesa e ataque simultâneo, a base mais firme, mais objetivo. Que o Kung Fu Shaolin era um movimento, digamos, fantasioso demais para ser utilizado em combates reais. Eu não tenho nada contra o Kung Fu Wing Chun. Meu negócio é contra o professor. O professor que falava demais, falava besteira. Então eu desisti do Kung Fu que ele ensinava, desisti do Kung Fu Wing Chun. E aí eu prossegui as minhas práticas sozinho, fui treinando sozinho até 1990. E aí eu fui para Brasília, fui morar em Brasília. Me lembro o dia ainda. Eu saí de Cachoeiro de Itapemirim no dia 14 de junho de 1990 e viajei para Brasília para trabalhar numa empreiteira da Petrobras. Já tinha um emprego garantido e fui. Então eu trabalhei lá um período nessa empresa e num belo dia eu estava andando e vi uma academia e tal. Fui lá para ver o anúncio, dizia assim: Kung Fu Shaolin do Sul e do Norte. E aí eu conheci um outro professor, de Kung Fu. E eu fui conversar com ele e falei para ele que eu treinava Kung Fu também e tal. E ele falou para mim assim: então me mostra o que você sabe fazer. Aí eu fui e fiz com todo orgulho, as bases do Kung Fu, do gato, do dragão, a base do arqueiro, do cavaleiro e tal. E ele virou para mim e falou: isso tudo tá errado. Fiz alguns golpes, ele falou: tá errado, você vai ter que começar do zero. Você vai ter que começar bem básico mesmo, as suas posturas estão erradas, a maneira de você respirar está errada, a maneira de você dar o soco está errada, a maneira de você fechar a mão está errado. E eu desejava muito aprender Kung Fu, então eu falei para ele: eu quero aprender, só que eu não tenho dinheiro. E aí ele falou para mim: vai até a minha casa que eu te dou aula de graça. Aqui na academia eu não posso te dar aula porque eu trabalho para a academia não é minha, então eu não posso colocar aluno de graça aqui. Mas lá na minha casa eu te ensino. Então eu ia na casa dele aos sábados e aos domingos para fazer a aula de Kung Fu. Eu não fui muito tempo não, eu fui uns 6 meses só, porque era longe e eu tinha que ir a pé. Eu andava cerca de 6 quilômetros para chegar até a casa dele. E treinava e depois tinha que voltar ainda. Então eram 12 quilômetros que eu caminhava. Mas eu não desisti não. Fui treinando. O que eu sabia, o que ele me ensinou, fui tentando. Lá eu conheci uma prática chamada Qigong, que são exercícios de controle da energia interior. O Qi ou Qi, conhecido das artes marciais. Eu comecei a praticar os Qigongs e ele me colocava para meditar e eu tinha era aquela disciplina rígida mesmo, igual no templo Shaolin. A gente tinha que ficar parado ali por mais de meia hora meditando e fazer exercícios, mas não tinha aquela questão de calejar a mão, calejar a canela, bater contra a pedra, socar em nada não. Era muita concentração. E em 1995 eu voltei a Cachoeiro de Itapemirim
E cheguei aqui, eu encontrei os meus amigos, eu tinha falado para eles que o professor de Wing Chun era fajuto, que ele não sabia nada de Kung Fu, e todo mundo, ninguém concordava comigo. E aí alguém falou assim para mim: como é que você sabe que o Kung Fu dele é falso e o seu é verdadeiro? Aí eu falei assim: olha, porque eu consigo quebrar tijolos com as mãos, entortar barra de ferro no pescoço, quebrar pedaços de madeira, suportar pancadas no corpo sem me ferir. E aí um deles pediu para eu mostrar, então mostra. E eu fiz algumas demonstrações, fui fazendo algumas demonstrações aqui, outras ali, e mostrando. Eu lembro que eu pegava, comprava fitas VHS e gravava as demonstrações nas fitas VHS e distribuía de graça para as pessoas poderem conhecer o meu trabalho. E assim eu consegui fazer com que muitos professores que haviam na cidade desistissem, porque eles estavam enganando as pessoas, se dizendo mestres de Kung Fu. Parece que virou uma praga. Eu encontrei uns 10 professores de Kung Fu aqui na cidade quando eu cheguei. Gente dando aula em cima de laje, dentro de garagem, campinhos de futebol. E o pessoal treinava de bermuda, era um negócio louco. E eu conseguia arrebanhar bastante pessoas, eram 15, 20 alunos. Ia treinar no meio do mato, era um negócio bem esquisito. Algumas pessoas se machucavam, calejavam as mãos, calejavam o pé, e era assim. E aí quando eu comecei a mostrar que eu realmente sabia o Kung Fu, o que eu estava falando era verdade, eu quebrava lajotas, tijolos, cocos, entortava barra de ferro na garganta. O primeiro a se manifestar foi esse professor de Wing Chun, que falava que fazia tantas coisas e nunca mostrou. Ele começou a falar que eu conseguia desenvolver tais habilidades porque eu estava endemoniado. Eu tinha feito um pacto com o diabo. E o que acontece? Não tem nada disso. As técnicas que a gente chama de Qigong são treinamentos mentais e físicos, técnicas de respiração e concentração. A gente concentra, aprende a canalizar a energia, e aí a gente usa essa energia para proteger o corpo contra pancadas e perfurações, e ainda pode ser utilizado para atacar. Só que a gente não vai fazer uma pessoa de vítima para mostrar que nós temos um golpe poderoso. É por essa razão que nós quebramos os tijolos, porque os tijolos não têm alma. Os pedaços de madeira não têm vida. Não é como um ser humano. A questão de entortar o vergalhão na garganta é para mostrar que a nossa garganta também fica dura, que nós podemos resistir a tentativas de estrangulamentos, né? Então é esse o objetivo. Só que as pessoas não entendem a real motivação pela qual a gente é levado a fazer tais demonstrações. Porque uma pessoa comum não consegue quebrar pilhas de tijolos, entortar barra de ferro na garganta, não consegue quebrar coco com a mão, sem sentir dor, sem se machucar, não consegue tomar chute nos testículos e continuar de pé normal. E as técnicas do Qigong proporcionam isso.